Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Manei, sou fotógrafo e videomaker e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu ilumino as minhas fotos, que luzes eu usei em uma delas, né? Eu vou dar vários exemplos e eu também tenho uma pergunta para fazer pra vocês. Se eu te mostrar 20 fotos diferentes, você sabe me dizer exatamente que luz foi feita em cada uma delas? Quantas fontes de luz foi usado, que horário ela foi feita, se tinha nuvem passando na frente, se tinha algum objeto interferindo na luz para chegar até o objeto ou a cliente em questão. Se a resposta for não, esse vídeo vai te ajudar. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Estamos aqui no Lumio só para ilustrar para vocês a diferença que é saber o horário que você está fotografando, que direção a luz está vindo, a intensidade da luz, o que tipo de sombra ela vai fazer com essa tal iluminação, tá? Por isso é muito importante você ter essas informações, você ter essa experiência, e por isso que eu indico fotografar em todos os horários possíveis com diferentes tipos de luz para você pegar essas experiências mais rápido possível, tá? E você entender como que as sombras afetam os objetos e principalmente a modelo em questão, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. É uma luz de meio-dia, tá? A luz está vindo totalmente de cima para baixo. Se você olhar o pé, não tem sombras laterais, ou seja, realmente é meio-dia. E você vai ver que se você fotografar com uma modelo, por exemplo, olhando para frente, ele vai formar nos olhos uma sombra muito escura, tá? Debaixo do nariz, ela vai ficar totalmente escura. Aqui não está tanto, porque esse programa ele clareia mais as sombras, tá? Mas se você for fotografar com a tua câmera, provavelmente essa parte que vai ficar muito mais contrastada e muito preta, ou seja, muito mais difícil de se recuperar depois na edição, tá? É um horário assim que não é tão ideal, né? Mas também dependendo do teu objetivo, você consegue fazer lindas fotos com esse tipo de luz e horário, tá? Inclusive o meu amigo, o Edu, né, o famoso Eduardo, ele fotografava bastante nesse horário e conseguia exprimir muitas fotografias lindas, porque realmente ele sabia como que a luz chegaria na modelo e que tipo de sombras criaria. Então, uma das maneiras, se você, por exemplo, pode contornar isso, é direcionando o queixo da modelo mais para cima, para a luz chegar no rosto inteiro sem formar esse tipo de sombras, tá? E eu vou colocar agora para vocês os tipos de horários. Por exemplo, meio-dia, 3 horas da tarde. Você pode ver, deixa eu colocar uma luz mais 45 graus. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui uma luz 3 horas da tarde, você pode ver que as sombras já começam a sumir mais debaixo dos olhos, mas ainda assim tem debaixo do nariz e debaixo dos olhos. Isso não é uma sombra muito legal de se fazer, tá? Mas se você prestar atenção, a partir das 4 horas da tarde, ele já começa a virar uma sombra mais lateral, né? E esse triângulo que forma com um ângulo de 45 graus, que é chamado de luz Rembrandt, é muito interessante, dá uma dimensão muito legal no rosto, que você vai ver várias fotografias com esse tipo de iluminação. Inclusive eu faço muito esse tipo de iluminação, tá certo? Mas aqui você não precisa também decorar nome, nada, você só precisa saber fazer, entendeu? E você lembrar como é que cada ângulo de luz vai afetar as sombras, tá? Porque a iluminação é isso, é você saber a sombra que vai ser feita no rosto e não só a luz em questão, né? E se você prestar mais atenção por fim de tarde, a luz fica mais lateral, né? E é por isso que a maioria gosta de fotografar, porque a luz fica mais soft, digamos assim, fica mais homogênea no rosto e fica mais interessante de se fotografar, tá? Agora, se você prestar atenção, eu vou colocar diferentes ângulos a luz, para você ver como é que afeta no rosto da modelo, né? Ó, de todos os ângulos, olha como é que é a diferença da iluminação, tá certo? Por isso que você tem que saber exatamente a intenção que você quer na foto, porque uma luz pode mudar totalmente o ângulo do rosto, a finura do rosto, pode mudar muita coisa só com a luz, tá certo? E agora eu vou lhe mostrar um exemplo das fotografias que eu já fiz e o tipo de iluminação e como foi feita, tá certo? Essa primeira foto, tá? Modelo Julie,
E foi feita no estúdio 78 do meu amigo Fernando em Curitiba, tá? Então, o que eu queria transmitir com essa foto? Para quem me acompanha no Instagram e já viu essa foto no meu feed, pode ver que a sequência dela tem uma parada mais militar. Então, eu queria passar um negócio mais suspense, mais sério, assim, meio drama, né? Então, o que eu pensei para essa foto? Essa foto aqui, a luz central, de cima para baixo, eu desloquei a modelo do fundo, né? Eu tentei deixar ela o mais longe possível do fundo para a luz não pegar no fundo e não iluminar, né? Obviamente aqui tem um tratamento depois para escurecer um pouco mais, mas assim que você desloca a modelo do fundo e o foco de luz seja nela, você já consegue esse ambiente escuro atrás, né? E o que eu quis com essa luz aqui, tá? Central, de cima para baixo, para deixar essa parte mais escura, né, mais contrastada aqui de cima. E eu pedi para ela elevar um pouco o queixo para a luz conseguir chegar nessa parte do rosto também, tá? Porque se ela tivesse com o rosto reto, provavelmente essa parte aqui ficaria escuro também. Então por isso que eu pedi para ela levantar um pouco mais o queixo para a luz conseguir chegar nessa parte do rosto, tá? Então, tipo, essa luz de cima para baixo deixa a foto mais dramática, de suspense, né? Filme de terror usa muito esse tipo de iluminação ou de suspense, tá certo? Então, essa é uma luz que você tem que tomar cuidado. Aqui tem um óculos, então por isso que eu não liguei tanto assim, mas se você tirar o óculos, você pode ver que aqui no olho fica muito escuro, né? Então você tem que tomar cuidado com isso quando você for fazer a foto. Aqui tinha o elemento óculos, então por isso que eu ignorei um pouco esta parte aqui. Mas se ela não tivesse de óculos, por exemplo, você teria que tomar cuidado para não ficar muito escuro o olho, que fica aquele parece aquela raposinha lá que tem um pandinha, né, que fica mais escuro essa parte aqui. Então, por isso que levantando mais o rosto, você consegue colocar mais luz nessa parte, tá? Então, se você quiser algo mais dramático, essa aqui é um tipo de iluminação boa para você fazer isso, né? Uma luz única, é só uma fonte de luz aqui, tá? E eu vou para o segundo exemplo de iluminação, tá? E segundo exemplo, retrato, tá? Novamente, é um tatuador, inclusive um tatuador foda pra cacete, o Nicolas, indico muito ele também, de realismo, a tatuagem dele, e eu queria deixar algo mais sério, né? Por mais que ele não seja sério, mas eu queria transmitir isso na foto dele, né? Por ele ser tatuador e tal, e combinar mais com ele dessa maneira. Então, o que eu quis aqui nessa foto? Foi no próprio estúdio de tatuagem dele, tá? Eu coloquei ele mais na diagonal para eu pegar mais dimensão aqui do rosto, né? E eu foquei o 45 graus aqui do softbox. O softbox estava bem colado aqui, quase no limite do frame da composição aqui, para dar essa dimensão. O 45 graus e o rosto virado para a luz é justamente para dar esse recorte na lateral. Isso aqui dá muita dimensão no rosto e automaticamente deixa muito mais interessante, né? Então você pode ver que a luz está vindo daqui e fez essa sombra aqui. Diferente da primeira foto, aqui tem duas luzes, né? Como a maioria pode ver, tem uma luz vindo daqui de trás, tá? Ele tava com roupa preta, entendeu? Então o fundo já é mais escuro e eu precisava de um recorte para ele não sumir tanto, né? Então por isso que eu coloquei uma luz aqui. Você pode ver que a luz de recorte, eu deixo colocar um para ilustrar melhor para você. Deixa eu colocar acho que vou deixar branco mesmo aqui. Você pode ver que tem uma, nossa, deixa eu colocar dureza 100%, bem fininho aqui, isso. Você pode ver que tem uma luz vindo daqui, certo? E cria esse recorte aqui no retrato, tá? Isso aqui é muito importante porque evita de sumir essa parte e perder muita informação, né? Se não tiver essa luz aqui, ficaria tudo muito escuro aqui e não ficaria tão interessante assim. Então, geralmente pessoas com cabelo preto ou roupa preta, o ideal, se não for realmente tua intenção de deixar muito dramático,
é você colocar uma luz de recorte, tá? E eu coloquei essa luz de recorte aqui justamente para isso, né? Eu não queria deixar tão dramático assim, mas mesmo assim uma fotografia séria, né? Então você pode ver aqui que tem a luz aqui na bochecha, né? E tem essa sombra aqui que deixa a fotografia muito mais interessante, né? E agora vamos para o terceiro exemplo, tá? Ainda assim é no mesmo ensaio, só que essa aqui foi a capa do vídeo que eu fiz para ele, né? Então vamos analisar essa foto aqui, ó. Eu tinha esse abajur, não sei se isso se chama abajur, mas eu vou colocar como abajur, tá? Eu tinha essas duas opções de luz já no estúdio, certo? E eu tinha o meu softbox e o meu bastão LED, né? E o que eu queria ambientar aqui? Eu queria ambientar, obviamente, dar o foco nele, né? E no que ele estava fazendo, na ação que ele estava, no caso, nessa foto que ele estava desenhando, né? Ele estava criando uma tatuagem. Então, qual que foi a minha intenção aqui? Eu direcionei esses dois abajur na direção dele, tá? Para criar essa luz, principalmente essa aqui que estava refletindo na mesa, tá? Eu queria, pode ver que criou uma luz de recorte bem aqui, bem interessante, que se não tivesse essa luz aqui, isso aqui ficaria preto, né? E aqui não ficaria com um recorte tão legal, ficaria bem mais escuro essa parte aqui, né? Então eu quis ambientar melhor aqui. Essa luz funciona quase da mesma maneira daqui. A minha intenção inicial era que essa luz ele chegasse até o rosto do Nicolas, tá? Obviamente com a intenção de mostrar mais o rosto dele. Só que essa luz dessa distância aqui que eu queria no frame, ele não estava dando a intensidade necessária para dar essa luz no rosto. E o que eu fiz? Não foi o ideal, né? Mas ajudou bastante. Eu tirei a luz do meu softbox e eu deixei ele aqui atrás, tá? O ideal seria ter a cor da luz da mesma lâmpada da cor quente, né? Só que ela vem na cor padrão frio. Eu poderia fazer isso na edição, só que às vezes a fotografia está na arte de engabelar e a maioria, né, não passou batido nessa questão. E fora que essa luz, quando eu coloquei aqui atrás desses itens, escondendo ela, né, para as pessoas mais leigas, digamos assim, essa luz aqui poderia ser muito bem o reflexo dessa luz aqui, como esse reflexo daqui tá vindo dessa aqui, né? Eu poderia ter deixado mais quente, poderia, mas não fiz, né? E automaticamente ambientando melhor, você pode ver que essa parte aqui é muito escura, né? Então esse reflexo aqui na parede já deu mais ambientação para os itens aqui. E sem essa luz, essa parte daqui dos desenhos ficou muito escuro. Então automaticamente ele deu o reflexo aqui na parede e deu esse rastro de luz em direção a ele. Então eu ganhei muita ambientação nesse centro aqui, né, da foto, né? Então essa luz chegou no rosto dele, que deu a luz exatamente que eu queria, né? E iluminou bem os desenhos, coisa que só essa lâmpada aqui não estava conseguindo fazer, né? E novamente o fundo escuro, né? Roupa escura, e eu quis deixar uma luz de recorte aqui nele também, tá? Não consegui posicionar da maneira que eu queria o bastão, porque na verdade minha intenção era dar o recorte inteiro aqui, mas para minha sorte não estava à noite lá no fundo e ele não sumiu do jeito que eu tinha pensado no começo, por isso que eu criei essa luz de recorte. Então a luz de recorte pegou basicamente essa parte aqui e o fundo ficou mais claro, e aí eu consegui dar esse recorte do mesmo jeito, né? Então você tem que sempre pensar nas luzes, principalmente quando é vídeo você tem que tomar mais cuidado quando você vai iluminar para o fashion. Você pode ter o luxo de colocar umas luzes que
teoricamente não teria o porquê estar ali, né? Mas no Flash a gente consegue trabalhar muito essa pegada mais tipo espontânea e luzes aleatórias. Mas quando você pensa mais em filme, em vídeo, você tem que pensar muito melhor nesse quesito, né? Então, por exemplo, aqui era uma capa de um vídeo, então eu teria que colocar luzes aqui que fariam sentido na foto, né? Então ele está escrevendo, automaticamente essas fontes de luz faziam muito sentido, porque ele está iluminando o local onde ele está trabalhando, né? Então, esse ambiente mais escuro é justamente por ele ser tatuador e o clima leva tudo a isso, né? Então, aqui foi um sistema de iluminação, no caso eu usei 4 fontes de luzes para iluminar essa foto, tá? E aí a gente vai para a quarta opção. Quarta opção é essa da Ari, tá? Minha amiga. Ela é fitness, né? É nutricionista fitness e eu queria dar uma ênfase obviamente no corpo dela nessa foto aqui em questão. Essa foto foi feita no recanto das glicínias, né? E na parte que é tipo um porão, né? Então a luz é muito fraquinha, tá? Tem essa janelinha aqui que segue por toda a parede, né? Mas você pode ver que ele cria um rastro de luz ali no fundo. E nessa foto ficou muito legal. A minha intenção, tanto é que intensifiquei, eu escureci aqui em cima e intensifiquei essa parte da luz para justamente criar esse recorte e separar a parte da iluminação do fundo, né? Então você pode ver o contraste gigantesco aqui e o que eu achei interessante fazer, né? Só que eu queria prestar atenção aqui, ó. Aqui só tem uma fonte de luz, que é o bastão LED. Aqui nessa foto dá para ver claramente que é uma fonte de luz forte vindo de um lugar meio aleatório. Só que aqui nessa foto em questão eu resolvi não me importar com essa questão e sim valorizar o corpo da área. E como a gente valoriza o corpo com uma única luz, tá? Essa luz mais lateral, entendeu? Você pode colocar tipo até 45 graus ou realmente só lateral. Você pode ver que o rosto dela está bem dividido aqui a luz, né? Então isso quer dizer que a luz está bem lateral. E isso você consegue esse contraste aqui no corpo. Você pode ver que aqui são sombras, né? Aqui pega as sombras também. E aqui na parte dos músculos que você consegue dar essa ênfase, né? Então como a luz está vindo da direita para a esquerda, poderia ser do outro lado também, sem problema nenhum. Ele cria essas sombras bem nas divisões dos músculos. Isso valoriza muito. Então você pode perceber que quando é foto de fisiculturista ou qualquer coisa do tipo, você pode ver que é sempre um contraste gigantesco. E geralmente a tendência é a luz ou vir de cima para baixo ou das laterais, para justamente formar essas sombras e valorizar cada parte do músculo, né? Então aqui você consegue desenhar bem o músculo, que se fosse uma luz mais frontal não sairia esse resultado aqui, né? Então esse aqui é um exemplo simples de como valorizar o corpo, né? Obviamente você não precisa ter um corpo trabalhado como da área, mas você pode usar esse tipo de iluminação para valorizar o corpo das suas clientes também, tá? E agora a gente vai para a quinta opção. E aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês ambiente, fim de tarde, não tinha luz, ambiente automaticamente escuro, porque aqui tinha 2 prédios dos 2 lados, a única fonte de luz estava caindo nessa parte da rua, que era uma rua distante e que não era interessante para a minha composição. Então, e o look da Amanda, tá? Modelo top. O look da Amanda era todo preto, tá? E eu queria fazer algo a respeito. A luz tá bem simples, tá? Um bastão de LED só para iluminar ela. Você pode ver que eu pego o bastão tá mais ou menos dessa direção aqui, né? Você pode ver que tá criando as sombras daqui para lá. Então é quase uma frontal e eu consigo trabalhar melhor aqui, né? Então o que eu presto atenção quando eu vou fazer esse tipo de luz, né? Fotos mais escuras, se vocês perceberem no meu feed, eu tenho tendência a escolher modelos loiras, tá?
Isso não é uma regra, obviamente não, jamais, mas eu tenho tendência a preferir modelos loiras para ambientes escuros, porque a luz quando bate no cabelo reflete e eu posso fazer um contraste melhor. Então, se você imaginar uma modelo aqui, o cabelo escuro, o quão apagada ela conseguiria ficar, já que as circunstâncias não estão ajudando, com a ambientação mais escura, com o look mais escuro, né? Então não está dando destaque e o fato dela ser loira ajudou nesse quesito. Então, geralmente, quando eu vou fazer trabalhos pessoais, né, autorais, eu busco geralmente esses pequenos detalhes que fazem diferença na foto, tá? Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo foi feito aqui, é uma família que eu fotografo todo mês, na verdade, eles fecharam um pacote bem legal com um Bene, então, e eles me dão muita liberdade de criação, tá? Essa foto aqui vocês não vão conseguir enxergar. Vocês podem, a maioria vai olhar essa foto e falar, nossa, que foto linda, e né, a fogueira está fazendo essa iluminação incrível. E não, agora eu vou mostrar, vou diminuir um pouco a foto aqui para poder desenhar para vocês, tá? Seguinte, esta foto aqui deixa eu lembrar, são 3 luzes, fontes de luz, tá? Eram 3 bastões que eu tava nesse dia e mais a fogueira, né? A fogueira tava bem baixa, então eu fiz essa fogueira ficar mais alta, né? Então a base da fogueira é real e depois eu adicionei essa parte da fogueira maior para ficar mais bonito, né? E a minha intenção era o seguinte: sem os bastões, eu vou explicar para vocês como seria a foto, tá? Essa parte aqui seria toda escura, né? Esta parte aqui também seria bem mais escuro e essa luz aqui não estava tão forte, certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um bastão aqui atrás, tá? Atrás da fogueira para dar essa luz aqui, ó. Eu vou dar um zoom que aqui eu consegui colocar na composição os marshmallows, a grama, as folhas caídas, só por causa do bastão de LED ali atrás. E ninguém desconfia que tem um LED ali atrás justamente porque faria sentido a fogueira estar iluminando essa parte também, certo? Então é um tipo de iluminação que você esconde as fontes, digamos assim, e ela fica mascarada ali com as fontes naturais, né? E a minha intenção também era colocar uma fonte de luz aqui atrás. Eu não consegui o ângulo exato, né? Porque o que eu queria? Tinha um vão entre os dois, né? Então essa luz que estava vindo daqui, eu queria que passasse no meio, teoricamente, né? Passasse no meio dos dois e iluminasse essa parte. Aqui eu não consegui ajustar o bastão do jeito que eu queria, por isso que fez essa luzinha de leve, tá? Mas aqui atrás tem um bastão também para iluminar. E querendo ou não, já me ajudou muito, porque essa parte não ficou tão escura assim e eu consegui uma ambientação melhor, né? E o terceiro bastão tá justamente bem aqui escondido, fazendo essa iluminação direta no rosto deles, né? Então, obviamente, só a fogueira não conseguiria dar essa iluminação gigantesca neles, então eu preferi usar um bastão aqui para intensificar essa luz. Então quem vê de fora parece que justamente é a fogueira que está dando essa iluminação toda. Então isso aqui é uma, digamos assim, é uma iluminação bem cinematográfica, né? Porque você esconde todas as fontes de luz e a pessoa que olha a foto enxerga de uma maneira mais natural, tá certo? E agora a gente vai para o último exemplo daqui desse vídeo, que é essa foto justamente do casal que eu fotografo, tá? Aqui é uma coisa bem interessante, tá? Se você analisar a foto, você pode ver que aqui atrás tem, deixa eu trocar para vermelho. Essa foto aqui, ó, você pode ver que a luz entrando já está um dia nublado, então a fonte de luz ficou mais difusa, né? Então eu já consegui uma iluminação boa atrás naturalmente, né? E
chega um pouco até o que eu só faço vocês prestar atenção, tá? A luz aqui do ambiente era muito fraca, mas eu queria esse contraste, né? Então eu pedi para desligar e a ideia é o seguinte, era a família está assistindo um jogo de futebol juntos, torcendo pelos seus times e se divertindo, né? E como que eu faria isso sem ficar estranha essa iluminação? Eu peguei e coloquei um bastão de LED na frente da TV, tá? A TV por si só obviamente não daria essa luz toda, mas a partir do momento que você cria na cabeça da pessoa que está vendo a foto, que eles estão sentados de frente para a TV assistindo um jogo, faria muito sentido essa iluminação da TV chegar até eles, né? Então, tipo, a questão da iluminação nem sempre é você fazer o mais real possível, e sim assimilar na cabeça das pessoas que estão vendo que aquilo seria possível, faria sentido aquela luz, certo? Então aqui, obviamente, a luz está bem frontal, você pode ver que a sombra tá fazendo bem direta, tá? E como eu expliquei no primeiro vídeo ali da introdução, é muito importante vocês estudarem as luzes em todos os ângulos para você ver como que cada sombra se forma em cada tipo de iluminação, tá? Então estudar iluminação automaticamente você tem que entender de sombra, tá? Não é uma coisa separada. Então você dominando isso, só de você ver uma foto você já vai conseguir saber que ângulo a foto foi feita, ou se foi externa, que horário a foto foi feita, que condições climáticas a foto foi feita. Isso é um olho bem apurado depois de muito treino e estudo, tá? Então eu tenho uma mania de eu e os meus amigos fotógrafos pegarem às vezes um estúdio e tentar replicar fotos que a gente acha muito foda a iluminação para aprender mais como é que funciona. Muitas vezes a gente não consegue replicar a foto, né, porque muitas das vezes foi ambientes únicos e situações únicas, mas dessa maneira você aprende muito melhor. Então naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês é justamente isso, para vocês dominarem o seu olhar para luz e sombra, tá? Assim que você vê a luz, você enxergar o que você consegue fazer, porque você já sabe como que a sombra vai se comportar. Tá certo? Então, isso aqui foi uma dica para vocês analisarem bem as fotos e aplicarem nas fotos de vocês essas dicas de iluminação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilhe, que isso ajuda muito o crescimento do canal, tá certo? Obrigado pelo carinho até então, que tá crescendo assim, ó, devagarinho, mas estamos crescendo e isso tá me dando muita força aí para continuar, tá certo? Obrigado pelo carinho e até mais.